Em nosso estudo de hoje, a lição 37 do livro Justiça Divina, que tem por título Aprender e Refazer. Todos os espíritos desencarnados que se atrasam em pensamentos, pesadelos de revolta, acordam um dia. Surge-lhes o arrependimento no âmago do ser, em lágrimas jubilosas, quais se fossem prisioneiros repentinamente libertos. Destruída a masmorra de trevas em que jaziam encadeados, respiram enfim a grande emancipação junto dos amigos que lhes estendem os braços. Observam, porém, a sombra que ainda carregam, contrastando com a luz em que se banham transfigurados e que suspiram por merecer. Sentem-se aí na condição de pássaros mutilados a reconhecerem o valor da experiência física que lhes cabe refazer as próprias asas e volvem, ansiosos à procura do antigo ninho de serviço e de amor que os alente e restaure. Quase sempre, contudo, ensejos passaram, paisagens queridas alteraram-se totalmente, facilidades sumiram, afetos abandonados evoluíram noutros rumos. Ainda assim, é necessário lutar na conquista do recomeço. Personalidades do poder transitório que abusaram do povo assistem às privações das classes humildes, verificando o martírio silencioso dos que se levantam cada dia para a contemplação da própria miséria. Avarentos que rolaram no ouro regressam às paredes amoedadas dos descendentes, acompanhando os mendigos que lhe recorrem à caridade, anotando quanto dói suplicar migalha a corações petrificados no orgulho. Escritores que se faziam especialistas da calúnia e do escândalo tornam a presença dos seus próprios leitores, examinando os entorpecentes e corrosivos mentais que lhes segregavam, impunes. Pais e mães displicentes ou desumanos voltam ao reduto doméstico dos rebentos desorientados, considerando as raízes da viciação ou da crueldade plantadas por eles mesmos. Malfeitores que caíram na delinquência socorrem as vítimas de criminosos vulgares, avaliando os processos de sofrimento com que supliciavam a carne e a alma dos semelhantes. Mas isso não basta. Depois do aprendizado, é preciso retomar o campo de ação, renascer e ressarcir, progredir e aprimorar, solvendo débito por débito perante a lei. Companheiro do mundo, se o conhecimento da reencarnação já te felicita, sabes que a existência na Terra é preciosa bolsa de trabalho e de estudo com amplos recursos de pagamento. Assim, pois, seja qual for a provação que te assinala o caminho, sofre amando e agradece a Deus. Emmanuel termina o texto de hoje falando assim: companheiro do mundo, se o conhecimento da reencarnação já te felicita, eu vou parar por aqui e vou falar assim: se o conhecimento da reencarnação já me felicita, se eu já estudo a reencarnação e tenho noção do que seja, primeira coisa que eu quero agora, não contrair mais dívidas, procurar trazer o Evangelho para dentro do coração, procurar afinar esse instrumento que somos nós, esse diapasão maravilhoso chamado Evangelho de Jesus. Mas, depois que eu conseguir fazer isso, que não é fácil, por conta das nossas raízes ainda, eu ainda tenho que ressarcir, corrigir, reparar tudo o que aconteceu lá para trás, mas lembrando que Deus não é um credor impassivo com relação a cada um de nós. Aliás, foi o próprio Cristo que asseverou na sua parábola que o reino dos céus é semelhante àquele credor que emprestou uma determinada quantia, quando foi cobrar, a pessoa não tinha, e ele perdoou a dívida. E logo depois, esse que tinha a dívida perdoada não perdoou uma dívida muito menor de um outro, e aí ele chamou: peraí, eu terminei de te perdoar e você não perdoa o outro, então eu quero meu valor e com juros. Tem essa colocação. O que ele está querendo dizer? Gente, o que importa é o aprendizado. Não existe punição, existe educação o tempo todo. Mas, o que o Emmanuel vem trazer para a gente nessa lição de hoje de maneira maravilhosa? Ele vem dizer para a gente que os espíritos desencarnados estão respirando a revolta, um dia acordam. Quando acordam, banho de lágrimas. E essas lágrimas são sempre muito poderosas por conta disso. Tirar aquela tonelada das costas ali naquele momento.
quando acontece isso, e a gente já observou algumas vezes acontecendo em trabalhos que a gente chama de desobsessão, ou a gente observa através da leitura dos livros do André Luiz, esses livros que trazem narrativas da vida espiritual. Mas chega um determinado momento em que eles acordam, quando acordam, voltam à vida espiritual, mas carregando as sombras do que fizeram no passado, em contraste com outros espíritos que estão relacionando com a gente, que a gente está observando a luz e que a gente deseja muito ter aquela luz. Então, a primeira coisa que acontece, a gente sabe, a gente reconhece o valor da experiência física, que vai fazer com que a gente refaça as próprias asas, como ele está dizendo aqui de maneira poética para a gente, e a gente acaba voltando à procura daquele ninho antigo de serviço. Só que, quando a gente retorna, o cenário já é outro, completamente diferente, muita coisa evoluiu, mas mesmo assim a gente precisa passar por essas experiências. Então, o que o Emmanuel trouxe para a gente aqui como cardápio para a gente? Ele vem falar, olha, personalidades que abusaram do poder acabam voltando nas classes mais humildes para poder verificar o martírio silencioso de todo mundo que se levanta um dia dentro da miséria. Aqueles avarentos que abusaram do dinheiro, jogaram o dinheiro fora, voltam agora para as paredes amoedados dos descendentes, dos filhos, e acompanhando os mendigos que lhe recorrem à caridade, anotando quanto dói suplicar migalhas a corações petrificados do orgulho. Olha que coisa interessante, né? Depois, escritores que só escreviam calúnia, escândalo, agora eles voltam na presença dos próprios leitores, examinando o que eles fizeram, né? Os corrosivos mentais que lançaram nos seus leitores. Pais e mães displicentes e desumanos voltam agora para o reduto dos mesmos filhos que estão desorientados e trazendo as raízes da viciação ainda. E por fim ele vem falar ainda, e aqueles malfeitores que caíram na delinquência acabam socorrendo hoje as vítimas de criminosos vulgares. Todo mundo procurando, de alguma maneira, compensar, reparar o mal que fez. A gente, às vezes, não consegue reparar o mal de maneira direta com relação a determinada pessoa, mas com relação ao fato, sim. Eu estou querendo dizer assim, às vezes a pessoa ajudou a viciar muita gente, depois agora ele ajuda a recuperar. E depois que isso acontece, Emmanuel ainda coloca aqui, mas isso ainda não basta. Depois é preciso retomar o campo de ação. Depois de ter tido esse aprendizado, agora vamos retomar lá do ponto que a gente parou, vamos começar de novo. Então, essa é a responsabilidade que vai trazendo para a gente começar a partir de agora a examinar a gente, em primeiro lugar, quais são as minhas atitudes que estão trazendo prejuízo, estão trazendo sofrimento para as pessoas que estão ao meu redor. Segundo lugar, eu já identifiquei, agora eu preciso interromper esse processo urgentemente. E depois que interrompi esse processo, agora eu preciso assumir a responsabilidade das minhas atitudes e procurar corrigir, procurar reparar o erro que eu pratiquei o mais rápido possível. Conforme a gente vai reparando esse erro, a gente vai solidificando o aprendizado de quanto aquilo faz as pessoas sofrerem. Por isso que o Emmanuel vem falar aqui, né? A gente verifica o martírio silencioso das pessoas, acaba aprendendo. O quanto dói suplicar migalha, o Emmanuel ele vai colocando aqui, né? Quando a gente começa a olhar o outro lado, o lado da pessoa que está sofrendo, a gente solidifica esse aprendizado e muitas vezes a gente nem precisa passar pelo sofrimento, mas só de observar e sentir junto com a pessoa que está sentindo também aquela dor, a gente começa a tomar um outro rumo para não cair mais naquela dor, nem proporcionar aquela dor. Mas a gente precisa passar por isso para a gente começar a conquistar essa luz que vai fazer essa diferença, vai ser essas asas que o Emmanuel fala lá no plano espiritual. Me lembrei do irmão Jacó no livro Voltei, quando ele estranhava muito ele não ter luz própria, enquanto os amigos dele, Caibar Chuta, os espíritos que participavam estavam envolvidos naquele romance, ele já traziam essa luz. Mas muito obrigado a Emmanuel, que realmente o conhecimento da reencarnação traz a responsabilidade
e esse esclarecimento. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.